Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer o seu comentário aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que aparecer neste canal. Estou gravando às 11h01 da noite porque o meu computador resolveu não colaborar, mas não vamos descumprir a nossa promessa de ter pelo menos 5 vídeos por semana no canal. E hoje eu vou falar de inteligência artificial de novo. Falei ontem também, mas eu me lembrei de uma coisa engraçada que eu vi no Instagram, um perfil de leis cantadas. Esses perfis de concurso público, em que uma pessoa colocava o texto da lei naquelas inteligências artificiais de criar música, criava músicas e colocava lá nos conteúdos do perfil. Eu imagino que isso deva ser pago, não precisa ter acesso às músicas completas, mas a pessoa faz uma playlist porque ela quer ouvir as leis como se fossem músicas, para fixar aquele conteúdo melhor. E é uma evolução do audiobook, porque antigamente as pessoas diziam que vou ouvir o livro porque a gente é mais acostumado a ouvir do que a ler. Esse é um argumento que o Ryan usa muito. O Ryan Santos usa muito. Prefiro o audiobook porque com o audiobook eu assimilo melhor o conteúdo, já que a minha geração não tem o costume de ler livros. E esse caso das leis cantadas é esse raciocínio levado às últimas consequências. Porque se eu tenho numa música o mesmo conteúdo de um livro, eu posso simplesmente substituí-la pela obra original. E a partir daí eu tenho acesso a um pastiche, que é exatamente a lei cantada. Eu já acho o ato de estudar a lei sozinha algo absurdo, abstruso. Mas as pessoas levaram esse absurdo a um nível maior que eu não esperava, de colocar a lei no inteligência artificial para ela cantar. E muita gente usa a inteligência artificial como ferramenta de estudo para concursos também, usando o chat GPT para condensar a doutrina, para fazer perguntas, etc, etc. Eu não sei, eu não tenho muita confiança em usar a inteligência artificial como ferramenta de estudo no meu dia a dia. Eu uso mais por curiosidade, às vezes para uma tradução rápida, algo que eu precise só para entender alguma coisa. Eu acho que ainda é algo válido, mas para certas atividades que exigem um pouquinho mais do nosso poder de associação, eu sempre tenho desconfiança com relação à inteligência artificial. Eu acho que a IA não cumpre bem esse papel de fortalecer a nossa capacidade de estabelecer relações entre os fatos. A IA ela é muito repetitiva e às vezes pouco inventiva na capacidade de criar essas associações. E ela depende, claro, da quantidade de dados que a pessoa que está usando a IA vai inserir. Então não adianta você achar que com uma base de dados pequena você vai conseguir extrair muito conteúdo. Você precisa de uma base de dados maior. Inclusive o YouTube começou a colocar essa opção nos canais, perguntando se a pessoa deseja que o conteúdo dela seja usado para aprimoramento de inteligência artificial. Então, a IA é uma ferramenta, mas na minha visão vicária do nosso cérebro e da nossa capacidade de criação e de associação. Jamais ela pode substituir a nossa criatividade. E esse caso das leis cantadas é muito absurdo, porque além de ser muito tosco estudar para se tornar juiz, por exemplo, por meio dessas canções, decorar uma lei com base no modão sertanejo, é uma coisa, convenhamos, muito ridícula. E esse debate já ocorreu em outra área com a qual já me deparei, que foi o ensino do latim. E muitas pessoas se opõem ao ensino pelo método natural, por exemplo, com esse argumento de que o método natural, conforme cultivado por algumas vertentes,
ele cria conteúdos em latim que afastam as pessoas da leitura dos clássicos. É algo parecido daqui. Você, pela lei cantada, você se afasta da leitura de um livro mais denso de filosofia do direito, de direito constitucional, de teoria da Constituição. Porque você prefere ouvir a lei cantada, porque você sabe que na prova cai o texto da lei. Em vez de pensar que um manual, se ele for bom, ele vai conter o texto da lei. Não existe um manual dentro da proposta de um manual, porque se o autor ele escreve um manual que sai do âmbito da lei, já não é um manual, é um tratado, um curso que tem uma proposta muito diferente, mas o manual, a proposta dele é ser fiel ao direito positivo, ao direito posto. Então ele não vai fazer muitas digressões. Então, o manual bom, ele já vai conter o texto da lei. Ele vai trabalhar em cima desse texto. Então não faz o menor sentido, a menos me parece não fazer o menor sentido, você preferir o texto puro da lei, que em muitas áreas não é de grande ajuda. Em direito penal, por exemplo, saber o texto da lei é importante, mas não é suficiente. Você vai ter de buscar outras fontes. No direito civil, porque muitas vezes a redação do Código Civil é uma redação confusa, você não vai entender sem o auxílio de uma boa doutrina. E esse caso das leis cantadas faz com que a pessoa não procure uma fonte mais profunda e que ela se acostume a não fazer esforço. Esse é o grande problema que eu enxergo em audiobooks, em musiquinhas, em mnemônicos, é que eles são encurtadores. Eles podem ser utilizados? Eu penso que sim, com uma certa parcimônia. Você utiliza o audiobook como uma forma de ler livros que você sabe que não são muito profundos. Eu faço muito isso com livro de marketing, com livros de autoajuda, livros que eu sei que eu não vou encontrar um conteúdo muito denso, muito profundo e que eu vou precisar ler mais de uma vez. Então eu fiz isso com o livro do Pablo Marçal, quando eu decidi ler um pouco mais, conhecer a figura. Eu pensei, eu não vou ler os livros do Pablo Marçal, eu vou usar os meus ouvidos. Escutei acelerado. Foi uma experiência boa? Eu diria que não. Mas pelo menos matou a minha curiosidade de conhecer um pouco mais da figura, embora eu não tenha ficado muito satisfeito com o perfil que eu tracei desse indivíduo. Mas, como eu disse, são livros que você não vai enxergar ali algo muito profundo. Eu não vou ouvir os diálogos de Platão, porque eu sei que o diálogo de Platão é uma obra mais densa, uma obra mais difícil, uma obra que eu vou ter de ler mais de uma vez, e você vai ter de ler mais de uma vez Platão na sua vida, é normal. Ninguém entende Platão de primeira, é impossível. Então você precisa ter essa consciência e perceber que certas coisas exigem um esforço maior e você vai ter que olhar para o papel, você vai ter que escrever, você vai ter que exercitar várias formas de aprendizagem até aquele conteúdo se fixar na sua cabeça. E escutar a lei cantada é uma forma de você se afastar do objetivo final. É o mesmo argumento que foi lançado contra certas escolas que usam o método natural para o ensino do latim, de que essas pessoas criam quadrinhos, criam leituras facilitadas, criam compêndios, introduções das introduções, que em vez de levar a pessoa até o texto original, que é a proposta de todo bom curso, ou seja, aproximar a pessoa do texto, das grandes discussões, do estado da arte, da disciplina, essas ferramentas elas servem como uma barreira. Ou seja, você não adentra a casa, você fica limitado aos umbrais. E esse caso de uma lei cantada, de certa forma, não é nem sequer o umbral, é você ficar no portão da casa tentando pular, superar a extensão do muro para ver o que é que tem dentro, em vez de simplesmente bater a porta, esperar que a pessoa abra e você entre. Ou seja, é uma forma pueril de tratar a aquisição do conhecimento. Esse tipo de estratégia, que é algo até com o qual eu concordo no pensamento do Lenin Streck, exatamente essa crítica à forma como nós aprendemos esses conteúdos estudando direito, porque é sempre um meio de nos afastar das leituras mais difíceis, é sempre um meio de nos afastar daquilo que é mais importante. Então nós vamos lendo cada vez menos, sabendo cada vez menos,
e perdendo a capacidade de associação, de síntese, de estabelecer relações entre os assuntos, que é a marca da inteligência. De fazer distinções também, que é algo fundamental no dia a dia do jurista, na aplicação dos precedentes, na aplicação da lei. Sem isso, nós não seremos bons juristas. Isso explica, em certa medida, o porquê o ensino jurídico no Brasil é ruim e porquê, em geral, as instituições do Brasil não entregam um direito decente. Por quê? Porque falta essa capacidade. Falta cultura geral e cultura filosófica que permita um encontro face a face com os temas difíceis e uma resolução adequada. Enquanto nós estivermos reféns de leis cantadas, de flashcards e de mnemônicos e outros mecanismos, enquanto nós acharmos que isso é o auge do conhecimento e não simplesmente um meio dispensável de acesso às grandes fontes, nós permaneceremos reféns das piores figuras que vão surgir no nosso cenário. Essa é a tristecina da comunidade jurídica nacional.